Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje, tudo a respeito da proposta absurda que o Renato Gaúcho deu para o Cruzeiro. O Cruzeiro deu até risada porque ele achou assim um absurdo esse valor e deu uma contraproposta. Então, fique até o final do vídeo para você saber os valores, tudo certinho com os nossos amigos dos donos da bola. Se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o vídeo. Mas nós paramos mesmo? Não, a gente parou falando a respeito da questão de trabalho. Por que comigo você fica louco e com o Valu você fica falando filho? Ele não tá louco assim? comigo? Nossa, quer o quê? Só se sair de lá Comigo, irmão, esse cara fica um demônio. Ele não ficou vermelho, não, é verdade. Não ficou. Porque a gente é controlado. Ah, aí tá bom. é zen. E eu ainda tô do seu lado. Aqui o pescoço nem ficou Não, vermelho. ficou nada. Nem ficou vermelho. Ficou nada. É controle mental. Porque eu Capacidade falei de que entendimento. na época do Paulo Autuori, aí era legal falar que ele era bom de vestiário. Agora isso não vale nada mais no futebol. Aí então, eu acho, eu não estou dizendo, quando eu falo o que eu comentei antes. Tá gaguejando, viu, irmão? Não, é porque eu pensei em outra coisa, que eu ia falar uma outra coisa, mas eu achei melhor não falar. Enfim, faz parte. Mas eu não estou dizendo que o vestiário do Cruzeiro é ruim. Eu acho que o momento desse grupo do Cruzeiro tem muito ego. Isso é fato. A gente tem jogadores multicampeões dentro desse Cruzeiro. Eu não estou dizendo que o Fernando Diniz não teria capacidade de autocontrole da situação, se fosse necessário. Mas que o Renato é muito mais preparado para a boleiragem, isso é fato. É, Garcia. Não, ele tem mais história. Cruzeiro tem muito boleiro, Garcia? Não, tem jogadores grandes. Jogadores que gostam de se impor também, de controlar um grupo. Né? São jogadores fortes. Né? Agora, eu acredito muito no Renato Gaúcho. Eu acho que qualquer técnico, o Milito já falou isso no início, antes de chegar ao Atlético. Antes de você chegar num clube, você tem que comprar os jogadores. Que você vender a sua ideia de jogo para os jogadores. Isso é importante para qualquer treinador do mundo. Qualquer treinador do mundo. Então, o que eu lamento que acontece muitas vezes é que muita gente olha para o Renato e olha só a parte da boleiragem. E não é só o Renato e o staff, tá? A gente está sempre esquecendo isso. É o Renato e o grupo que trabalha com ele, né? Que a gente está falando da parte tática. Mas o Renato não é só a boleiragem. Ele tem também a parte tática. A gente viu isso como o Grêmio se reconstruiu algumas vezes. Lógico, teve vários erros, mas ele se reconstruiu. Eu não acho um grande estrategista, né? Eu acho um bom técnico. Mas o Cruzeiro tinha agora um grande estrategista. Mas um grupo não comprou a ideia dele. Vocês têm ideia que o Fernando Diniz fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, fez um início de trabalho no São Paulo, no Fluminense também. A gente via algumas coisas do Fernando Diniz nesses trabalhos. No Cruzeiro não viu nada. No Cruzeiro não vi 10%, 20% de nada. Garcês, ele termina se apegando em 2 jogos amistosos e uma vitória contra o Tombense. Que não é nada. Ele não tinha nada mais para olhar para trás na última coletiva. Os jogadores não compraram a ideia dele. Eu entendo o que o Altinho quer dizer, que precisa de um técnico para que venda melhor a idea de jogo para os jogadores. Não, e uma ideia mais simples de jogo. Simples. Às vezes o jogador quer isso. Cara, jogador brasileiro, você já pergunta para qualquer técnico de fora também. Ele gosta do simples também. Muito tático. Ele prefere jogar lá na Europa para aprender o tático. Aqui, o jogador tem uma certa restrição. Eu já vi, inclusive, uma entrevista do Pedro Caixinha falando disso. Que o jogador brasileiro quer sentir mais liberdade. Mais liberdade. Na parte da marcação, vai se fechar e tudo. Mas para ter mais liberdade para atacar. E a maioria dos técnicos brasileiros trabalham nesse estilo de jogo. Né? O Renato é mais um deles. Né? Mas ele dá uma certa liberdade para o jogador trabalhar, tabela, triangulação, mas não é um estrategista. Não espera um estrategista que vai joga nessa posição, igual o Fernando Diniz fazia com o Fluminense. Ele não é desse nível. Vamos falar de... excetuando o Abel Ferreira, qual estrategista hoje no futebol brasileiro te agrada? Você olha e fala, esse aqui é um cara... O Abel Ferreira. Não, fora o Abel. Tá vendo? Você demora para achar uma resposta? É porque não tem... O Voivoda eu gosto. É porque é o seguinte, hoje eu perguntei... Voivoda. Eu acho. Mas será que não dá para construir esse perfil de treinador? Mas o Cruzeiro é difícil. Roger Machado. O recorte do trabalho ruim. Cara, é um dos caras, eu acompanhando o treinamento, e eu acho que o André e o Luciano compactuam comigo, porque eles são da mesma época. Que eu trabalhava na reportagem e acompanhava os treinamentos. Roger Machado, esse cara, trabalho de campo e a busca pela estratégia de jogo é fabuloso. E você vai concordar comigo que ele não vendia bem a ideia do jogo dele. Isso. E por isso que ele se deu tão mal em alguns times. Cara, o Seabra é um estrategista.
E ele usa, ele tenta eu colocar acho que ele é mais isso, estudioso. E ele usa, não, mas estudioso de estratégias. Ele é um Só grande que ele estudioso. usa isso nas coletivas, até meio chato. As coletivas do Roger são enfadonhas, chatérrimas. Chatérrimas. Porque é o seguinte, uma coisa é a linguagem que você usa dentro do ambiente de trabalho com os seus. Outra coisa é a linguagem que você chega aqui para você passar para o... É o problema da comunicação. Você pode entender de futebol maravilhosamente, fazer leituras táticas incríveis. Mas se você precisa repassar isso, você não tem uma qualidade na forma de você transmitir, isso que é difícil. Então as coletivas do Seabra e do Roger Machado são enfadões, chatérrimas. Agora, não deixa de ser um estrategista. Mas eu não sei, eu acho que o conjunto da obra é que faz diferença. E se não tiver resultado, Amanda, eu sou assumido, eu não sei se você é, o Valor diz que não é, mas o Valor eu acho que no fundo mesmo, lá na pleura dele, ele é. Mas ele não quer assumir. Hein? Igual super-homem. Ele não quer assumir. Eu não sei se você é, porque no final das contas, Amanda, o que os treinadores buscam? O que os clubes buscam? O que todo mundo busca? Resultado. O encaixe vem com resultado. Confiança, né? Vai crescendo, vai aumentando. Quando você tem uma sequência de vitórias, o cara já mete um passo que ele, perdendo, se tivesse uma fase ruim, ele já não daria. Ele tenta um drible. A bola bate na trave e entra, né? Quando a fase é boa, é a confiança, é isso que você está falando. O Cruzeiro tá em busca disso. Eu entendo quando a gente fala do Renato Gaúcho, dessas maneiras que ele tem de lidar e que não pode ser só isso. O Cruzeiro precisa continuar se desenvolvendo, precisa pelo menos construir uma casca, porque eu acho que falta isso ao Cruzeiro, entender qual que é a maneira ideal de jogar e em cima disso conseguir se desenvolver. Acho que isso não aconteceu com o Fernando Diniz, infelizmente, que é uma pessoa que o Valor até sabe que é um treinador que eu acompanhei bastante tempo e gosto do trabalho dele. Nessa altura do campeonato, fica até difícil falar de gosto do trabalho, né? Porque foi um trabalho que não encaixou dentro do Cruzeiro. E eu acredito que não será tão difícil essa construção com o Renato Gaúcho agora. A gente tem qualidade técnica, é aquilo que você falou, precisa os jogadores também comprar as ideias do Renato. Mas eu não acho que é tão difícil disso acontecer. Acho que os treinadores, independente se for o Renato ou qualquer outro treinador, encontram um clube com uma estrutura física que possibilita ele esse trabalho que a gente está falando do dia a dia, grupo de jogadores com qualidade técnica para se desenvolver, respaldo da diretoria. Então, acho que a faca e o queijo na mão. Tem que saber lidar, tem que saber como que essa faca vai poder se desenvolver em cima do queijo. Mas que acho que é uma faca e o queijo, Cara, o Renato tem tudo para fazer o básico no Cruzeiro e conseguir algo rapidamente, um efeito de qualidade sendo vista nos primeiros movimentos do Renato, fazendo o básico. Eu imagino o Renato chegando aqui fazendo básico. E acho que ele faz isso. E ele faz isso muito bem feito. Muito bem Tirar feito. um pouco de ideias e colocar um formato mais... Não, deixa vocês tirar um pouco de ideias, como, né, Valor? Se elas não, nem entraram, podem né, completar. Elas não entraram. Gente, só deixando bem claro aqui que nós estamos trabalhando, falando do Renato, mas não temos certeza de nada não, tá? Aqui não é novidade para ninguém, inclusive para quem está ligado, que há uma negociação em andamento. E que o Cruzeiro colocou que nas condições que o Renato impôs, de 2 milhões de salário por mês. Renato, você também precisa dar uma segurada, né, irmão? Mas pedir não tem problema, né, Otinho? Pedir pode problema. O cara quer comprar meu carro, eu vou pedir o dobro que ele vale. Então é o seguinte, só que tem uma tabela FIP que controla mais ou menos, né, no negócio dos treinadores aí, eles mesmo que controlam. Então é o seguinte, o Renato pediu 2 milhões e seriam mais 300 mil para a comissão dele, dividido. Não é 2 milhões para a comissão, não. 2 milhões de salário na conta do Renato todo mês e mais 300 mil para a comissão. Aí o Cruzeiro riu e falou, a gente topa isso aqui, Até amanhã você precisa me responder, só no seu horário, que era o limite para ele dar a resposta. Então, de um lado, nós temos o Renato analisando uma contraproposta do Cruzeiro, do outro lado, o Cruzeiro que colocou um limite para ele dar a resposta. Porque o Cruzeiro não está disposto a ficar esperando. E nem pode. Entendeu? Então, nós estamos trabalhando com o nome do Renato aqui, né? Considerando que já está fechado. Não somos loucos. Mas
nós estamos considerando que há uma negociação em andamento. HG. E existe mesmo. A lista que você sabe eram 2 nomes ou tem mais um outro nome? Ó, o que eu sei aqui Você de sabia que tinha o informação- Luiz e o Renato. O Luiz Castro foi uma sondagem para saber valores, eles se assustaram, 4 milhões de salário por mês, loucura. O Luiz Mas Castro podemos também- colocar na O Luiz lista, Castro né? está se achando... Né, enfim. Mas podemos colocá-lo na lista? Então, Eu a acredito lista- que sim, não né? foi um negócio assim de, olha... De muito eu vou te mandar avanço, mas mandar existiu uma proposta pesquisa. e tal, mas existiu uma pesquisa e agora o Renato. Mas vamos imaginar aqui, vamos trabalhar com uma possibilidade. E se zicar o Renato? Devem estar em outra frente. Você assinaria o Milito? Não. Você assinaria? Sim. Aí, ó, a Amanda assinaria. Eu também falei ontem que sim. Eu assinaria na hora. Cara, do pra Milito. começar, o Cruzeiro não tem que ser essa sangria desatada, tá? O Cruzeiro não tem que fechar pra mim nas próximas 72 horas, não. Pra mim, o Cruzeiro... Você esperaria ainda para a próxima semana? Sim. Não é Pela o que sua eles estão cabeça. pensando lá, não. É Não, porque não. eles não querem a semana do clássico, entendeu? Não, a semana do clássico tá lá no dia 9. Que já é a outra semana. Não. Ainda não é a outra semana. É daqui 2 semanas. Isso. Desculpa, 2 semanas. Dá até a metade da próxima semana, o Cruzeiro poderia resolver isso. Bom, eu acho que são critérios de seleções diferentes, tá? O outro departamento de futebol falava, estamos selecionando técnicos. Eu acho que tenho certeza que esse departamento de futebol tem outro critério que não seja divulgado, tá? Que não tem só um plano para o Renato Portaluppi. O Cruzeiro deve seguir numa outra frente caso não consiga finalizar a negociação com o Renato Portaluppi. Só queria lembrar os amigos o seguinte, né? O Renato não vai encontrar algo aqui no Cruzeiro que ele encontrou nos seus últimos trabalhos, inclusive pegando desde o Grêmio lá de 2016. Era um Grêmio bem encaminhado, era um trabalho que tinha sido feito pelo Roger. Exatamente. Ele consegue melhorar, mérito dele, ele consegue pôr um pouco da cara, mas ele não sobe do zero. E desse Grêmio ele faz campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Repito, ele não tem que fatiar com o Roger, não. Eu só estou falando que ele não pegou trabalhos do zero. No Flamengo, a mesma coisa. Ele pega um Flamengo também e fala assim, não, aqui a gente vai... No Cruzeiro, não. Porque o Cruzeiro tinha o trabalho do Seabra, vem o Diniz, que tem a característica do autoral e remove o que o Seabra havia feito de trabalho, e ele vai vir agora, e do Diniz não tem absolutamente nada. 4 meses depois do Diniz, 20 jogos, não tem nada. E mesmo, eu não estou dizendo que ele, se tivesse algo, ele aproveitaria, não. Mas de fato não é nada para aproveitar. Então é importante lembrar que talvez o Renato, que rapidamente tem essa característica de acertar os clubes, só que ele não vai ter uma situação que comumente ele encontrou nos outros times. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O Renato Gaúcho, que chegou a pedir 2 milhões de reais para o Cruzeiro, chegando a assustar a diretoria, e eles com uma contraproposta, né, oferecendo 1 milhão de reais, que também é muito dinheiro, e dando um tempo para o Renato Gaúcho, né, dar uma resposta. Esse tempo de 24 horas, vamos ver, né, qual que será a resposta do Renato Gaúcho. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que ele vai aceitar a contraproposta do Cruzeiro? E também, né, queremos saber, se ele não aceitar, como os donos da bola disse, né, existe outros técnicos que o Cruzeiro está de olho. Então vamos ficar ligadinhos aqui no nosso canal do Cruzeiro para saber se o Renato vai aceitar ou não e quem poderá ser um próximo treinador do Cruzeiro. Então se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro. Fica com Deus e fui!